Boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live. Eu sou Shirley Silvestre, sou professora especializada em confeitaria artística e hoje nós vamos falar sobre como lotar a sua agenda. Vem todos vocês comigo. Quando vocês estão chegando, eu já vou colocar aqui. Corre todo mundo, pegue seu papel, sua caneta, o seu caderno, que hoje a aula está simplesmente incrível e nós vamos ver vários passos e várias medidas para vocês lotarem a sua agenda. Olá! Eu sei o quanto é ruim não ter a agenda lotada e eu recebo muitas perguntas do tipo: Shirley, como você faz tantas festas? Como lotar a agenda? Eu tenho só uma festa, eu não tenho encomendas, o mês que vem, esse mês tem, o mês que vem não tem. Como que funciona isso para poder trabalhar com uma segurança? Eu sei mesmo que deve ser muito difícil e ruim trabalhar assim, sem ter uma agenda lotada, sem ter dinheiro ou um propósito para continuar e fazer seus planejamentos e pensar onde vai chegar. A gente fica muito sem perspectiva, com uma agenda vazia, não é verdade? Essa live está sendo transmitida aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook também. Quem está assistindo pelo Facebook e pelo YouTube está vendo o quadro de frente. E aqui no Instagram eu estou interagindo com vocês na câmera frontal, por isso que fica o contrário. Mas tudo que eu anotar, eu vou estar falando. Então, vocês anotem também que vocês vão acompanhar os pontos que eu vou estar passando para vocês, que são muito, muito importantes. E o que significa isso, lotar a agenda, Shirley? O que você está querendo falar com isso? Eu achei que era sorte. Eu achei que era sorte lotar a agenda. Lotar a agenda significa trabalhar muito mais, não dormir os fins de semana, não ter tempo para o marido. Lotar a agenda significa isso? A Rosilene está perguntando, não era o Pop Cycle? Sim, gente. Mas de manhã eu acho que ela não... Será que ela não estava na live? Você estava de manhã? Nós mudamos, tá? Da agenda que eu divulguei, a decoração do Pop Cycle, tá? Nós já fizemos a base, mas nós ainda teremos essa aula, viu? Não hoje, mas nós teremos. E por que a gente está dando essa aula hoje? Para já fazer o aquecimento da semana que vem. Isso, tudo que, gente, todas as aulas está fazendo parte de um aquecimento para o evento que vai acontecer a semana que vem e tudo vai fazer, vocês que estão acompanhando, tudo vai fazer mais sentido lá, tá? Então, quem quer lotar a agenda ou está lutando para lotar a sua agenda aqui, considere essa aula porque vai fazer muita diferença. Então, gente, lotar a agenda não significa trabalhar mais, não significa não ter tempo, não é bem assim. Existe uma maneira de trabalhar de uma forma prática, com a agenda lotada, sim, e tendo tempo para o que é necessário, certo, gente? Então, lotar a agenda não quer dizer que é trabalhar mais, não quer dizer isso, tá, gente? Para quem está pensando aí, não necessariamente é isso. Então, vou até riscar, tá? Para quem estava pensando aí, ou já saiu correndo, falou assim, eu tô correndo, quero dormir à noite, trabalhar com a agenda lotada para quê? Né, gente? E, então, afinal, o que significa ter a agenda lotada? A primeira coisa significa uma frequência. Ter uma frequência de contratos, uma frequência de encomendas, de forma que eu consiga produzir isso e consiga entregar. Quando eu falo aqui de lotar a agenda, eu estou falando basicamente de ter
uma expectativa. Eu estou falando de poder me planejar. Se eu preciso contratar, eu ter uma base, eu ter uma segurança, porque eu sei que eu vou ter pedidos lá. Shirley, como que a gente tem certeza disso? Ninguém tem absoluta certeza de nada nessa vida, né? Só Deus tem essa absoluta certeza. Mas se eu tenho um número X de encomendas, como vocês vão detectar isso aí? E ter mais segurança nisso? Eu tenho um número X de encomenda para fevereiro. Depois, em março, eu também tenho. Menos um pouco do que fevereiro, mas tenho. Depois de março, vem abril. Eu tenho algumas encomendas também, mas menos que março e menos que fevereiro. E é assim, porque o que vai acontecer? À medida que vocês estão trabalhando e aplicando os pontos que eu vou passar, tá, gente? Eu vou sim mostrar para vocês como vocês, de forma prática, vocês vão começar a agir para poder lotar sua agenda. E aí, gente, como que vocês vão fazer isso? À medida que vocês estão adotando todas essas medidas, enquanto você está produzindo o o seu fevereiro está enchendo mais. E à medida que você entra para fevereiro e começa a produzir o fevereiro, o março está enchendo, depois o abril e os próximos meses. E isso vai acontecendo no mesmo ritmo durante todo o ano, se tudo estiver ocorrendo, né, em sinergia, uma coisa conversando com a outra. Perguntas, Rafael? Não. Então, trabalhar com a agenda lotada é basicamente isso que eu estou falando, é trabalhar com uma frequência, é ter segurança. É ter segurança para se programar, para fazer uma compra. Olha, gente, eu tenho pedidos fechados, eu não preciso ir lá na loja e comprar só um pacotinho de pasta americana de 1 quilo. Eu posso negociar com o lojista e comprar 5 quilos de pasta americana e pagar mais barato. Então, você, quando trabalha com a agenda lotada, você tem segurança para isso, porque existe uma frequência. Você não tem o medo de que aquilo vai vencer. Quando surge uma oportunidade, uma promoção, você tem como investir naquilo ali, porque você trabalha com essa segurança. Mas existe também aqui, gente, que eu quero colocar com vocês, um exemplo de como trabalhar essa agenda aqui, tentando lotar a agenda de uma maneira errada, que é não considerar as datas especiais. Porque quando eu considero as datas especiais, eu me programo para elas e quando elas se aproximam, elas preenchem melhor essa minha agenda de contrato, seja com lembranças, seja com festas, com eventos dos tipos mais variados. Então, uma maneira errada de buscar, né, encher essa agenda é não considerar essas datas especiais. Não? A Rosilene falou, parabéns, tá me travando. Imagino que seja que ela não está conseguindo encher a agenda dela, né? Não está conseguindo? É isso, Rosilene? Manda aí para nós, especifica. Não considerar as datas. Então, gente... Gente, a decoração do Pop Cycle, é isso? A gente vai fazer ela e vai liberar para vocês lá no canal do Telegram. Tá? Então, vai ser uma aula extra a mais, além dessa aqui. Importante vocês acompanharem aqui, anotar tudo, para vocês conseguirem encher a agenda de vocês, né? Dar o início aí desses passos. E o Pop Cycle. A gente vai liberar a aula lá no Telegram para vocês. E no YouTube também, se você não acompanha no YouTube, essa aula vai estar liberada lá. Então é uma aula extra. Certinho. Então vamos lá. Como que eu vou lotar essa agenda, Shirley? Então me fala logo o que eu tenho que fazer, porque eu já vou começar a fazer isso agora, aproveitar que o ano está começando.
como que eu posso fazer. Então, vamos falar aqui alguns passos que a gente tem que dar para a gente poder lotar essa agenda. O primeiro passo, gente, é o cardápio. Shirley, vai falar de cardápio de novo? Eu não tô acreditando nisso, não. Sério, gente, o primeiro passo é o cardápio. O meu cardápio, para lotar a minha agenda, ele tem que ser estratégico. Tá vendo que como que lá na minha agenda, lá no meu escritório, tá ligado com a minha produção, com os produtos que eu trabalho? Tá tudo ligado. E quando eu tenho um cardápio todo estratégico, quando eu pensei no que eu coloquei naquele cardápio, quais os doces, o porquê de eu ter colocado esses doces no cardápio, eu estava buscando lotar a minha agenda. Aí eu vou perguntar para vocês, é qualquer cardápio que me permite lotar a minha agenda? Nunca, não é qualquer cardápio. E eu vou falar que vou até ser mais ousada com vocês. A maioria dos cardápios não possibilitam lotar a agenda, tá? A maioria, porque as pessoas, elas não consideram, as confeiteiras, elas não consideram praticidade e vários pontos que envolve a elaboração de um cardápio. E aí, o que acontece? Nunca vai lotar mesmo, porque aí a confeiteira prefere pensar assim, ó. Nossa, puxa vida, essa semana eu não tô fazendo nada. E semana passada eu tive que dispensar cliente. Como que pode uma coisa dessa? Né, Rafael? Como que pode uma coisa dessa, né? Dispensa cliente no dia. Ah, não, esse mundo é muito injusto. Esse mundo da confeitaria é muito injusto, né, Rafael? Tem uma semana que tem demais e outra semana não tem. Mas você não pensou no seu cardápio, minha querida. Então, qual que é a principal estratégia? Hoje a aula não é sobre cardápio, mas qual que é a principal estratégia? Shirley, cardápio, estratégia, sim. Qual que é a principal estratégia? Um cardápio que te possibilite adiantamentos, tá? É disso que eu tô falando aqui, muita coisa, mas hoje vai ser isso aqui, ó, adiantar. Escrevi tudo errado, gente. Adiantamento, isso aqui, viu? Vou terminar aqui com a letra T, tá? Que coisa, ficou horrível isso. Adiantamento. Adiantamento. Escrever falando, dá nesse aqui. Isso aqui é um rabisco mesmo e depois. Então, a principal estratégia do cardápio, falando de lotar a agenda, é um adiantamento. Por quê? Se uma semana tem muito, eu não vou dispensar, eu vou adiantar para poder pegar mais para compensar a próxima semana. E isso faz parte de ter um cardápio pesado, um cardápio lotado, em que eu consiga fazer. Então, se eu não tenho esses produtos que eu não consigo adiantar uma semana antes, é uma furada e eu, infelizmente, tenho que te dizer aqui que vai ser muito difícil lotar a sua agenda ou ter o resultado, a lucratividade e o crescimento da confeitaria. O que é que faz com que uma agenda lotada e a gente tenha esse crescimento contínuo da confeitaria, né? Eu falo crescimento contínuo porque não dá para você, opa, agora começou a engrenar, tá? Eu tô crescendo, aí de repente aquele buraco na agenda, aquele buraco na produção, e aí então, você não está crescendo, aí você diminuiu, aí depois você começa a crescer de novo, e aí você fica trabalhando à mercê de uma data boa, de um mês bom. Você já parou para pensar que durante um ano, no nosso ramo, na confeitaria, existem meses que são ruins? Sim, existem meses que são ruins. Então, a minha confeitaria vai continuar crescendo mesmo em meses ruins, analisando lá o meu faturamento. Se nos meses bons e nos meses normais, eu faturar de forma considerável, que me mantém nos meses que não são tão bons quanto os outros. Então, o cardápio é uma possibilidade, tá? Então, eu analiso também nesse cardápio aqui, além do adiantamento, as possibilidades. Quais possibilidades?
Se um cliente me procurar o meu telefone, tocar lá e falar assim, eu preciso de uma lembrança, Rosilene, vou usar o nome da aluna aqui. Rosilene, olha aqui, eu estou precisando de uma lembrança. Lembrança de nascimento. Eu preciso de uma lembrança, Rosilene. Tem como você fazer para mim? Presta atenção, gente. O cliente, ele já pensou em fazer um doce de lembrança. Ele já pensou em fazer um doce de lembrança, por isso que ele procurou a confeiteira e tal. Aí a Rosilene fala assim, não, vou te indicar uma pessoa que trabalha com lembrancinha de nascimento, porque eu não faço não, eu mexo com doce. Gente, parece piada, mas acontece muito. Acontece demais. Então, você nem está vendo como que o estudo, o conhecimento é tão importante nesse sentido, e às vezes as pessoas ignoram esses tipos de aula e não dão importância e está aí morrendo na praia, está dispensando o cliente está lá, gente, é só fechar. E vocês estão dispensando o cliente achando que não trabalha com lembrança, mas não parou para conhecer o produto, não parou para pensar em colocar um produto que sirva de lembrança no cardápio, não parou para pensar nessa possibilidade. Vou dar outro exemplo. Uma empresa ligou e falou assim, ô fulano, ô Ana, vou falar outra aluna. Ô Ana, eu tô precisando aqui, corporativa agora, eu tô precisando de uma lembrança aqui, eu vou precisar de 500. De 500, porque eu tenho 500 funcionários, tal, tem que ser em tal média de preço, tem que ser até R$5. Aí a Ana fala assim, aqui, não tem jeito, não vou conseguir te atender, porque eu não tenho nenhum doce, eu trabalho com doce decorado, sabe? Eu trabalho com doce decorado, então não tem nenhum doce que é menos do que R$5, usando o exemplo. E aí, dispensa 500 vezes 5, quanto que é isso aí, Rafael? 2.500. 2.500. Dispensou. Ou então, vai falar assim, não, aqui não tem como eu te atender não, porque tudo que eu trabalho é perecível e tal, e eu não consigo produzir 500 de um só não. Dispensa também. Então, não abriu o seu cardápio para essas possibilidades. Gente, isso aqui, ó, poderia ser uma fila imensa. E nisso você dispensa um, você dispensa o outro, aí o outro você não conseguiu atender com o que ele queria, o que ele estava imaginando, e aí a sua agenda não vai ficar lotada, certo? Vamos passar para os próximos. Considerar isso aqui, ó. Os tipos de eventos. Quando eu considero os tipos de eventos que o meu doce ficaria interessante, que o meu produto ficaria interessante nesses tipos de evento, por mais que a confeiteira, nenhuma confeiteira da minha cidade tenha feito ainda. Gente, vocês acham que quando eu comecei, tinha doce decorado em batizado? O que vocês acham? Não tinha doce decorado em batizado aqui na minha cidade, não. Nem doce decorado tinha, né? Assim, direito, né? Então, não tinha doce decorado. O que tinha nos batizados? Tinha caixinha, tinha vidrinho de água benta, tinha tercinho, caixinha cheia de bala decoradinha com renda e outras coisas. Não tinha doce decorado, mas eu vi a possibilidade de colocar os meus doces em uma mesa linda para uma confraternização de batizado. Então, gente, considerar esses tipos de eventos aqui vai fazer muita diferença. Por quê? Quando eu atendo batizado, que ó, o primeiro que eu falei, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Batizado, quando eu atendo um cliente de batizado, quando eu atendo um cliente de batizado, eu não vou ficar esperando ele voltar só daqui 1 ano. Shirley, lógico que mesmo que seja de batizado, ele vai voltar só daqui 1 ano, quando o filho dele fizer 1 ano. Não, mas eu posso oferecer e ter possibilidades no meu cardápio, por exemplo, de mêsversário. Shirley, os outros fazem isso não. Faz. Já tive cliente que fez do 0
11, que depois 12 meses foi o de 1 ano. Faz, gente, é uma outra possibilidade. Esse cliente vai voltando e você vai fortalecendo, você vai fortalecendo. Então, para pensar que você poderia ter vendido o ano inteiro para esse mesmo cliente, que ele já estaria ali com você todos os meses. Ah, mas isso não é muito comum mêsversário. Realmente não é, mas você poderia ter pegado ele aqui antes do batizado em um chá, por exemplo. Vou colocar aqui os chás, porque tem revelação. Se tiver mais chá aí ainda, eu não estou conhecendo, não. Tem revelação e fralda, né? Um único cliente ele pode trazer revelação, chá de fralda. Se ele fizer, tem cliente nosso que faz mêsversário 12, 11 mêsversário e depois 1 ano. 11, deve dar 10, né? Porque 10 ou 11. 11, né? 1, 2, 3. E aí o 12 é 1 ano. Aí vem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. A gente tem cliente de 10 anos, né? Quase 10 anos. Isso. E aí agora falando um negócio especificamente de lotar a agenda, imagina isso aqui, você atendendo esse cliente aqui no chá revelação. As convidadas que estavam lá, tudo doida. Já quero engravidar porque eu quero um chá revelação também. Experimentou o seu doce ali. Mais cliente chegando. Enchendo a agenda. Aí, gente, teve depois o chá de fralda. Amigas foram. Aí o chá de fralda chama muita gente, né? Para o povo levar fralda, né? Mas aquele tanto de gente... Gente, chá de fralda na minha época fazia um bolo lá de fralda, meio marmota, né? O meu teve... né? Meio marmota lá, colocava as fraldas e fazia. Isso já foi criativa um tempo atrás, né? E colocava lá aquele negócio de chá de fralda. Na minha época era isso, gente. Agora tem esse tanto de coisa bonita aqui. Tem doce com fraldinha, tem doce com mamadeirinha, doce com neném, chá de fralda temático, chá de fralda de urso, chá de fralda azul, chá de fralda rosa. Gente... Aí, gente, as amigas ficam tudo doidas. O que é isso? Aí uma amiga que tava lá, que não tá grávida, tem outra amiga grávida, já conta. Olha aqui, você não acredita o que minha amiga fez. Gente, isso vai lotando a agenda. Tô ganhando uns coraçãozinhos aí, né? Isso vai lotando a agenda. Vocês pararam para pensar nesse detalhe? Então, a gente vai aumentando aqui os tipos de eventos, e eu vendo mais de uma vez, que é o que eu falo da recorrência, eu vendo mais de uma vez para o mesmo cliente. Tenho o meu cardápio aqui de novo, eu volto com uma variedade que atenda esses eventos para a mãe não cansar, falar assim, agora eu tô querendo uma coisa diferente, não quero nada de doce. Não, tá? E a gente trabalhando direito, conforme, né, deve trabalhar, fica... O cliente, ele vai voltando, ele vai indicando, correto? Quem mais que poderia ter aqui, né? A festa infantil, que é bem forte, acredito que seja aí para vocês também. A festa infantil. Existe aqui também como aumentar esse leque aqui para as crianças maiores, tá? Não se esqueçam dela. Meu menino, agora não tem tema que encontra, tal. E então tem como você também estar trabalhando o seu cardápio voltado para isso. Principalmente quando tiver, porque é mais comum festa de 1, 2 anos, quando tiver festa de crianças maiores, você ressaltar isso. E eu vou falar melhor sobre isso no próximo ponto, tá? Você ressaltar sobre isso. Depois, gente, doce decorado é só para criança e só para bebê? Claro que não. Festa de adulto. Festa de adulto. Eu já fiz de chá revelação a 90 anos. Eu acho que eu não fiz mais do que 90, não, Rafael. Eu fiz? Você que estava lá na frente, lá. Chá de quê? Eu já fiz de chá revelação há 90 anos. Eu entendi isso na chá revelação de 90 anos. Nossa Deus, imagina. Eu já fiz eventos de chá revelação há 90 anos. Tudo vocês imaginarem que passava. Eu que estive mais perto do atendimento, a gente já fez tanta festa diferente. Tanta festa diferente. E engraçado que nesses últimos... Eu não sei se é porque essa coisa, né, da família tá mais junto e tal, as pessoas têm valorizado tanto as pessoas
os vovôs, as vovós, que a gente esse ano de 2020 fez muita, 80 anos, 70 anos, que a gente não fazia. Engraçado isso. Não tinha com tanta frequência, né? Pode ser até uma tendência. Eu lembro de um dia que a gente fez 3 festas num sábado de 80 anos. Foi engraçado. Foi, gente. 3 de 80. Cada um com uma carinha para homem, para mulher. E é engraçado. Tinha uma que valorizou só cor e idade, tinha outra que foi o do 90 anos, eu gravei. Deve ter tido demais, mas eu não lembro. Foi de boteco, gente, mas ficou um show. Depois a gente recebeu aquela foto, eu fiquei imaginando o vovô, gente. Eu queria estar lá para dar um abraço e ver o que ele acha dos doces. E é engraçado que o idoso é muito legal, gente. Trabalhar com confeitaria artística é muito legal. O engraçado é que o idoso, a pessoa quando vai fazer a festa para criança, tem aquela coisa, será que vai gostar? Ele gosta disso, gosta daquilo. O idoso também. Isso. Eu quero agradar, ele gosta disso. É muito legal. O idoso vai virando criança, né? Isso, é muito legal. E essa parte que o Rafa tá falando, né? A emoção, né? A gente vive um pouco disso, né? Uma vez a gente fez também, vou falar aqui, tô na festa de adulto, a gente fez para um moço adulto mesmo, assim, acho que ele devia estar fazendo o quê? Entre 20 e 25 anos, acho que não tinha mais do que isso, não. E foi do Harry Potter. Nossa! Você lembra? Eu lembro do Rafael. E aí, gente, foi do Harry Potter. Olha pra você ver, pra você pensar que um rapaz, eu não lembro a idade dele, porque nessas circunstâncias a gente fica perguntando muito, que tem deve gente que não gosta. Aí deve ser isso, entre uns 20 e 25 anos. Aonde a gente imagina, quem já fez, manda aí pra mim, gente. Coloca nos comentários. Se tá no YouTube e já tá gostando dessa aula, curte aí também, que eu vou começar a pedir curtida aqui, tá bom? E coloca aí nos comentários pra mim. Quem que já fez festa, assim, de adulto e rapaz? Porque aqui, gente, ó, atende homem. Aqui atende homem, tá? E aqui atende mulher. Não tem muito tempo para falar demais de cada um, né? Aqui atende homem e mulher. Quem já fez? Manda aí para mim. E aí, gente, era Harry Potter. Mas ele, gente, ele tava se realizando com a festa dele, né, Rafael? Quando ele foi atendido, ele tava nas nuvens. Mas na hora que buscou a encomenda... De uma responsabilidade, ele pediu para fazer. A gente já não trabalhava mais com bolo decorado. Mas como a gente trabalhava só com aquele bolo específico de chantininho ou de ganache, deu para poder adaptar lá para ele. Ele pediu para fazer aquele bolo do Harry Potter. Eu não conheço muito o tema. Conheço o que eu estudei para decorar os doces, mas assim, nunca nem assisti o filme, né? Eu tava pensando uma coisa, Sheila. Olha que legal. Eu tava pensando uma coisa, a gente podia fazer uma aula um dia para elas, como se eu e você estivesse recebendo na hora. Olha que legal, vocês vão gostar dessa, gente, ó, presta atenção. Você tá mandando coração. Como se a gente estivesse recebendo na hora, e aí elas que vão falar, a gente vai escolher na hora o tema. E a gente vai fazer o processo criativo de como que seria, porque assim, uma dúvida delas é o seguinte... O atendimento ou a produção? Não. Como que seria a criação dos doces? Exemplo, fala um tema aí que a gente nunca fez. Difícil, né? Mas, enfim, a gente vai escolher um tema difícil e aí a gente vai montar o processo criativo na hora para elas. Como que a gente senta, como que a gente conversa do tema, como que a gente analisa qual que vai ser o doce. E a gente, Rafael, não tá falando de projeto não, viu, gente? Porque o nosso negócio aqui tem que ser prático, tá? Porque se não for prático, enquanto você faz o projeto, você faz o... Vou explicar para o Rafael melhor o que é esse tal de projeto, não sei se ele sabe. Mas a gente pode... isso aí a gente vai mostrar para elas que não tem que ficar 3, 5 horas no negócio. Isso, fazer projeto não, tá, gente? Isso aí não é projeto, nem dos detalhes e nem quanto mais quantidade que vai gastar de pasta americana em cada doce, para poder atingir naquela quantidade. Meu Deus do céu! Quando eu vejo uma coisa dessa, eu falo assim, o que vai ser dessas meninas aí, dessas confeiteiras que tá escutando um negócio desse? Não dá não, gente. Tá? Não dá não, mas vamos lá, a aula não é sobre isso aqui não. Mas essa ideia do Rafael foi top. Essa ideia foi muito legal e a gente pode fazer isso aqui, né? Mas para isso, gente, vou falar uma coisa aqui, precisa ter muita interação, não precisa, Rafael? Tem. Precisa ter muita participação nos comentários, aqui, muito coração, nos vídeos. Elas pedem para desligar os comentários. A gente desliga os comentários e manda pergunta. A gente liga os comentários e não manda pergunta. Isso, então, gente, precisa de interação, porque o Rafael não vai ficar aqui. Qual tema, gente? Qual tema e ninguém responde, tá bom? Então, vamos participar que fica mais gostoso.
Então, gente, vamos lá. Eu estava falando da festa do Harry Potter para encerrar isso aqui. Foi de uma responsabilidade, porque ele conhecia tudo. E ele falava o nome das coisas. E eu falava assim... a Tainá me ajudou na época, eu tinha secretária. E ela me ajudou, não. Ela me chamou, me pediu minha ajuda. Senta aqui, porque você tem que ver o que é esse negócio. O que dá para fazer e o que não dá para fazer. E eu sentei lá do lado dele. E ele falava, eu quero tal coisa. Eu falei assim, Tainá, anota esses nomes gregos. Aí ela ia anotando tudo que ele queria. E eu falei com ele, eu só vou te pedir uma coisa. Gente, isso é tão gostoso. Eu falei assim, e ele já era fã do trabalho, parece que ele criou uma festa para a gente poder fazer os doces para ele, né? Aí eu falei assim, eu só vou te pedir uma coisa. Eu não sei o que é isso aí que você está falando, esses nomes gregos. Você confia no meu trabalho, você já conhece o meu trabalho. Eu vou estudar, vou ver o que é e qual imagem. Olha, eu tenho esses e esses e esses recursos que, ó, no meu cardápio. Você gosta de tudo? Então, eu vou ver tudo isso que você está me pedindo, todos esses nomes, e vou encaixar no melhor doce que mais vai valorizar. Ele confia no seu que fechou. Gente, mas ele ficou doido e ficou maravilhosa a festa mesmo, né, Rafael? Só lembrando aqui o seguinte. E ele acrescentou tanta coisa depois que ele fechou, essa foi a né, primeira Rafael? festa que a gente fez de Harry Potter. Foi lá atrás, tem muito tempo. A gente fez muitas outras depois. Isso aí foi lá atrás, 2000, lá vai bolinha, quando o filme começou, estourou, enfim. E só tem gente já pedindo tema aí, o gato de botas. Nunca fiz mesmo, Olha, gente. o gato de botas. Nunca fiz gato de botas. Verdade. Ai, dá um frisinho na barriga, não dá não, que vê um tema novo, é gostoso demais. Mas já vem um monte de coisa na cabeça. Aí a gente já começa a pensar nos detalhes. Vamos fazer essa aula, tá, gente? Então aqui, ó, voltando nas nossas possibilidades, vocês já pensaram aí já no tanto de festa que tem que ter, que quase que nem cabe no ano, tá? E dispensar cliente é quando não cabe mesmo, mas no ano, tá? É depois que a agenda estiver lotada. Então aqui, gente, na festa de adulto, tem festa de homem e tem festa de mulher também. Não é só, igual eu dei o exemplo do Harry Potter, não é só mulher. Às vezes vão precisar mulher porque faz uma flor, faz um negócio. Mulher mais cheia de coisinha, vai ficar cafona homem. A gente já fez festa de 50 anos para homem, fez festa de 40 e alguma coisa, 50 e não sei quantos. Tudo para homem, com as cores, festa de cerveja, então tem coisas que ele gosta. Tinha uma outra festa, eu não vou lembrar o nome agora, que a esposa, ela estava empolgadíssima para fazer e ela falou um tanto de coisa que o marido gostava e a gente correu atrás de fazer. Então entra aí copinho de cerveja, logo de cerveja, às vezes trabalha com a cor, trabalha pescaria, eu gostava de pescaria. Tinha uma também muito específica, que era só cerveja importada, era uma coisa que a gente não costuma ver, né? Ainda mais pra gente que não bebe, tem isso também, a gente não bebe, então a gente não conhece nada de cerveja. Isso. Aí falou assim, não, ele só toma cerveja importada e tal, falar as marcas que eu nunca ouvi na vida e a gente tem que correr atrás para entender a marca, entender o conceito, enfim. Então, gente, isso aqui, o negócio não é só fazer doce. Para chegar lá e fazer o doce, precisa estudar. Vocês estão entendendo? Então, quando tem uma pessoa aqui, ó, que corre, às vezes, quando vê uma aula, quando vê o flipchart, parece que não gosta de estudar, né? Mas a gente estuda o tempo todo, estuda inclusive os temas que a gente vai fazer para a gente conseguir atender o cliente bem. E isso lota a agenda. Por quê? Que possibilidade incrível, eu não sabia que dava para fazer uma festa para homem de 50 anos. Vou fazer com meu esposo também. Dando esse exemplo, Rafael, alguma empresa que precisar de doce, você vai encomendar quem? Ele vai falar assim, ó, liga pro Rafael e pra Shirley, eu não sei o que você precisa, mas eles vão, não, você tem que ir lá, não, você tem que, ele lembra da festa, ele vai falar assim, eu não posso deixar de indicar a Shirley ou o Rafael, eu tenho que indicar eles. Isso mesmo. Vocês vão chegar no nível mesmo, em que vocês poderão escolher, não trabalho mais com festa de adulto, meu negócio é só infantil. Não faço chá, não faço lembrança, não trabalho corporativo. Mas se o seu cardápio, no início, que você busca esse crescimento e lotar a sua agenda, se o seu cardápio te permitir atender essas pessoas, você vai poder escolher o que você mais gosta. Sabe? Tem coisa melhor do que você poder escolher o que você vai fazer?
Então, gente, já era tudo confeitaria, depois de tudo doce decorado, e adulto tal, mas vai se porventura você fala assim, eu fico muito insegura quando eu tenho que trabalhar um tema assim, infantil repete mais tema, você vai chegar ao ponto que você vai poder escolher isso. Então, gente, é tudo um caminho, não é só olhar o resultado. E aí, a gente, para homem, a gente pode ir lá nos heróis, a gente pode usar para os adultos também temas infantis, fazer adaptação. Mulher Maravilha, a gente já fez muita festa. De repente 30, e a gente fazer decorações lindíssimas com esse tema que o pessoal inventou. De repente 30. Então, são muitas possibilidades, tá, gente? Quando a gente vai aumentando esses tipos de eventos aqui. Não vou aprofundar mais nos outros, mas nós temos ainda aqui casamento. Quem lembrar demais aí pode falar, tá? Noivados. Casamento, noivados, que entra lembrança, que entra doce personalizado para colocar na mesa. Tudo fica lindo, fica maravilhoso. Datas específicas também, mas eu falei aqui em cima, né? Não considerar as datas, porque quando eu considero as datas, eu já estou contando com elas, tá? Não considerar as datas, no caso, é um erro. Então, todos esses tipos de eventos aqui, e depois uma outra maneira de lotar a agenda aqui é divulgação. Tá pegando, né? Pega o quadro inteiro, sim, né? É a divulgação. 15 anos, bodas. 15 anos, eu esqueci, ó. Eu até cheguei a anotar 15 anos. A Jéssica tá perguntando, você já fez de algum time de futebol? Nossa, a gente já fez muita festa de futebol. A gente fez tanta festa de... Quer falar, Sheila? Pode falar. A gente fez tanto festa de time, quanto de Copa do Mundo, quanto futebol, de Champions League, né? E o Rafael entrava na parada, né? Porque ele entende melhor e colocava, né? Fez festa só do Neymar, festa só do Messi, só do Cristiano Ronaldo. Copa do Mundo, as datas, né? Específicas. Por isso que é importante você conhecer os temas, gente, porque não dá para você, por exemplo, falando assim do futebol, não dá para você fazer um tema, a mulher vai lá e fala assim, eu quero talvez eu vou falar uma coisa aqui que vocês não vão entender, mas é bom vocês ficarem ligados nessas coisas. E não é só porque eu gosto de futebol, mas se fosse outro tema aqui, eu ia dar um exemplo assim também. Não dá para o cliente escolher Champions League, por exemplo, que é um campeonato que acontece na Europa, e vocês colocar lá o escudo do Flamengo. Entende? Porque o cliente, ele sabe o que é Champions League. Não dar erro nisso. Ele sabe que são só os times da Europa, enfim. Então, vocês têm que... Champions League, deixa eu fazer a pesquisa, o que é isso? Coloca um Google aí, que o pai de todos vai ensinar para vocês tudo aí relacionado a qualquer tema. Certinho, gente? Eu tô... Você já fez anjinho modelado à mão de pasta de leite ninho? Ixi, gente... Houve épocas que todos os meus batizados tinham um anjinho de leite ninho, né? E ele é muito lindinho. Se vocês forem correr o feed, vocês vão curtindo e comentando cada foto até chegar e vocês encontrarem o anjinho, que eu devo ter postado até mais de uma vez. Viu? Lá, ele é muito lindinho. De acordo com a característica do produto que eu coloquei no meu cardápio, que eu não abro mão dele. Lotar a agenda. Ela está perguntando se faz algum anjinho modelado de leite ninho. Talvez ela está falando de um doce mais estruturado, com certeza. Por que no Instagram nosso, ela não vai encontrar bolo de pasta americana de 2 andares? Por que ela não vai encontrar um doce estruturado que seria R$50 à venda? Por que ela não vai encontrar isso no nosso Instagram? Porque eu não tenho interesse de fazer muitos deles. Mas por que você não tem interesse de fazer? Porque ele não é prático. Porque ele não é prático na venda, ele não é prático na produção, mas eu faço. Mas eu atendo, tenho ele no meu cardápio, então eu analiso. Ele vai estar lá no meu cardápio? Vai. Com motivo, com uma estratégia. Mas não é o doce que eu mais vou divulgar. Gente, se você está aqui com a gente, é para aprender sacadas para ganhar dinheiro na confeitaria. E aí, gente, não tem tanto amor. Olha, eu já fiz de anjinho. Eu tenho o doce de leite ninho, que ele é específico, que é um produto que eu tenho no meu cardápio desde o início.
desde o início mesmo, quando eu comecei mesmo, eu vou falar um pouco sobre isso não pode falar? Eu dando spoiler. Não, o que é? Lá na primeira aula do evento, tá? Então, você não escreveu, tá demais. Eu quase que morder a língua aí, né? Então, eu vou falar um pouco sobre isso, de uns perrengues. Ele tá lá desde do inicinho. Tá, gente, já que é soltou spoiler, vocês vão conhecer um pouquinho mais da história da Shirley, a minha história. A minha história tá na história dela porque, né, a gente é um só hoje. Mas ela vai contar um pouquinho do início lá, como que foi, todos os perrengues que ela passou, enfim. É uma história muito bonita, gente. Essa mulher aqui, ela assim, tudo que ela conquistou hoje, fazendo declaração... Vou chorar, né? Vou chorar, gente. Deixa eu começar a rir pra não chorar. Tudo que ela conquistou hoje é por esforço, competência. Claro que a gente confia em Deus, sabe que Deus dá tudo para nós, mas ela merece tudo que ela conquistou. Vocês vão conhecer um pouquinho melhor da história dela, gente. E vocês estão pensando que tem agenda lotada porque foi fácil, pra mim foi fácil. Desculpa, tô te cortando. Mas vamos lá. É isso. Tá lendo os comentários aqui. Não, é isso, para quem tá todo mundo, né, pensando na Shirley, para você é fácil falar, porque para quem tem a agenda lotada é só chegar lá e fazer, mas tem todo esse trabalho aqui para poder lotar a agenda. E eu já passei, acreditem, muita luta, muita coisa já deu errado, tá? Muita coisa já deu errado, que fez diferença, e vocês vão ver isso lá na história. Não ter parado, não ter desistido. É um comentário legal que a Graziele fez o seguinte: mas não perde venda quando não faz bolo? Se o bolo é um item que você consegue vender mais caro, você não vai perder venda? Eu vou só falar uma coisa, que hoje nem é isso, né? Questão foco. Mas se você continuar com medo de perder venda, você não vai vender o que você tem que vender. Nossa, essa é... Viu? É duro, mas eu tenho que falar, né? Que eu também não vou só passar a mão na cabeça de vocês, porque tudo não é tão lindo. Mas se você continuar com a insegurança de perder venda e insistir em alguma coisa que não tá te dando lucro, que tá te impedindo, ou que te dá um lucro, mas que não te dá, não proporciona um crescimento para você, não te leva aonde você quer chegar, você não vai vender o que precisa vender. Tá joia? E depois a gente fala melhor sobre isso aí, né? Cardápio dá assunto, hein, Rafael? O cardápio dá assunto, porque o cardápio liga quase tudo, que liga a agenda, que liga o atendimento, que liga as vendas. Por isso que o nosso conteúdo é muito... Gente, a Shirley vai falar de lotar agenda, fala de cardápio. Ela vai falar de planejamento, fala de cardápio. Que negócio é esse? A gente vive isso há quase 10 anos na pele, gente. Então, a gente não é... É porque, assim, tem dois... por mim, eu acho que tem dois tipos de professora. Vamos falar da internet, que a gente está na internet ensinando para muitas pessoas. Tem dois tipos de professora. Aquela que ensina o que é bonito, né? Bolo de 2 andares, não sei o quê, faz isso aqui estruturar e tal. E aquela professora que ensina o que é possível colocar em prática e o que vai ser lucrativo. O nosso que seja bonito também, lindo, maravilhoso. O nosso conteúdo é esse. E, se vocês olharem no Instagram, é tudo muito perfeito. A gente é referência na nossa região. Então, é possível fazer doces perfeitos de forma prática e lucrativa. E é isso que você vai... Segredos, né, Rafael? Muitos segredos nessa semana, viu? Segredos da confeitaria artística. Olha, a Graziela está falando, um exemplo de kits. Se a gente for entrar nisso agora, a gente não vai nem conseguir... Na aula de kit a gente fala. Também quem é confeiteira de sucesso tem uma aula lá de um tamanho falando de kit, né, Rafael? Mas aqui já teve live de kit e a gente fala em uma outra aula, tá? A Rosalena tá falando que tá picando aí. Tá picando? Mas aqui tá legal, Rosalena. Tá. Um exemplo de kit não serve para uma live, um exemplo de kit, porque o kit... que é o meu exemplo, que é o que eu mais vendo, não é o que a Lu mais vende. A gente tá fazendo uma consultoria com a Lu. Sim. Vai terminar e vai analisar, né, gente? Parou e vai passar para a segunda parte. Analisando a parte, a Lu pode mandar, se ela tiver, ela estava aqui, não sei se ela ainda tá. A Lu pode mandar um monte de pergunta que a gente mandou para ela, de tanto que envolve, para ela poder participar dessa consultoria, para a gente chegar, né, em um kit assertivo.
certo? Então, ainda tem essa questão aí, tá? Porque pegar e colocar, eu posso até postar lá, se vocês rodarem aí, acho que a gente tem postado aí os nossos kits, viu? Que pode copiar, inclusive já teve, né? Gente achando que era concorrente, copiando os kits, aí eu comecei, foi a eu falei, só quero ver no que vai dar, porque ela colocou a mesma quantidade, os mesmos itens, e jogou o preço lá embaixo. E eu falei, gente, ela nem sonha que esse kit que eu montei, o que tem por trás dele, né? A minha produção, o meu conforto, os meus funcionários, gente, no kit que eu monto, eu considero até a presença de um funcionário e a ausência de um funcionário, porque eu não vou produzir tudo sozinha. E aí a pessoa foi lá e copiou o kit. Gente, eu fiquei com dó na hora, né? Assim, a gente dá uma risada, mas assim, é muito sério, tá? Cuidado com isso, gente. Cuidado com esse negócio aí. Depois a gente fala mais sobre isso. Outro ponto para lotar a agenda, que eu não posso aprofundar muito mais. Aqui, gente, ó. A gente não dá as coisas prontas, a gente ensina você a fazer. Então é diferente. Se você for num lugar, enfim, o que é melhor? O que é melhor? Você receber pronto ou você aprender a fazer? Porque na ausência da pessoa que vai te passar isso, poxa, vai que amanhã a gente não consegue mais, enfim. Você gosta do nosso conteúdo, né? Está aqui, e aí você não vai conseguir fazer. Por quê? Porque, né, você está sempre querendo alguma coisa pronta, e não. E nosso conteúdo é para te ajudar a você aprender a fazer, você andar com as próprias pernas. E quando o mercado mudar, o que você vai fazer com esse kit? Ficar doida tentando vender ele? Você tem que ajustar, né? Então, é isso, saber fazer. Outra maneira de lotar a agenda, divulgação. A divulgação nos ajuda muito. Por quê? Porque aumenta a procura. Logo, quando eu tenho mais procura por aqueles doces, eu não trabalho só com a recorrência, mas eu trabalho também com a divulgação, tenho mais procura, logo eu tenho mais chance de fechar, logo de lotar mais a minha agenda. Então, a divulgação, trabalhar com as redes sociais, alguma coisa ainda do marketing tradicional dá certo para os primeiros passos. O digital, principalmente, que hoje, gente, está na mão de todo mundo. Você pode estar, o seu doce pode estar como se fosse uma foto na mão de todo mundo o tempo todo. Então, é só você postar e fazer o que tem que ser feito ali, tá? E aí, postar pelo menos, gente, 3 vezes ao dia. Seja 3 imagens, seja um post, um story e uma orientação para o seu cliente. Está postando isso com frequência. Eu falei aqui que ia falar mais na hora que eu estava falando na festa de adulto, e nessas possibilidades de evento, dentro da divulgação, por quê? Quando você mostra um doce, você está mostrando uma festa infantil de Jardim das Ursas. Todos os doces, ursinho com flor, ursinho com flor. Gente, essa é a festa que eu estou fazendo da fulana, valoriza o nome da criança na sua divulgação e fala do Jardim das Ursas. Aí você fala assim, eu tô apaixonada com isso aqui. Imagina essas ursinhas aqui num chá de fralda. O que você acabou de fazer? Abriu a mente da pessoa, você mostrou possibilidades. Você não esperou uma grávida que está lá vendo seus stories, que está pensando em fazer um chá de fraldas, querer um tema de Jardim das Ursas, ursas com florzinha, e falar, eu vou fazer no meu chá. Não, você já sugeriu a ela, é mesmo, ficaria lindo. Como que ia ficar bonito e tal. Então é isso. Fez uma festa de super-heróis. Gente, estava pensando uma coisa aqui. Imagina isso aqui para o seu pai. Imagina para o seu Superman, uma festa lá do Superman. E aí, gente, vai ligando uma coisa à outra. Nessa divulgação, você pode usar isso aqui muito. Tá? Isso muito que você aprendeu. Para quem não sabe o que falar, fica aí travado tal com vergonha,
pensa nas possibilidades e tenha isso com você. Toda vez que você fizer lá pelo menos três postagens por dia que a gente está indicando, traga possibilidade, apresente o produto, apresente possibilidade, fala com o seu cliente, olha, você pode usar assim, assim, assado. Essa festa foi o kit que chama tal e mostra tudo. Mostra tal. Gente, eu dou a minha cara a tapa se alguém não te ligar e falar assim, e o kit tal que você mostrou aquele dia? Não tem como não, né, Fael? Alguém liga, alguém pergunta, tá? As pessoas sempre perguntam. Então, assim, você mostrou, você falou, aí as pessoas, o kit tem muita coisa. O kit, ela trabalha com kit. Às vezes você não precisou colocar um negócio lá. Trabalhamos com kits de doces personalizados. Você não precisou divulgar, você falou no meio de um story que você estava fazendo. Correto? Deixa eu passar para frente aqui que o trem tá indo embora o tempo. Maneira de lotar a sua agenda aqui, dominar técnicas, um pouco daquilo que o Rafael falou. Saber como funciona, entender, ter as ferramentas na mão. Você tem as ferramentas na mão, você vai jogar a sua habilidade, o seu conhecimento, aquilo que você domina no tema que o cliente quer, no doce que ele quer. Festa de gato de botas, meu Deus, como que eu vou fazer? Aquilo é tão gráfico. Eu domino a técnica do impresso comestível. Eu domino a técnica do papel de arroz. Opa, peraí, vai ficar bonito. Se a mãe faz questão da cara do gato ali, papel de arroz domina. Então tem conhecimento, gente, das técnicas e dominar, saber o que você pode fazer com aquela técnica. Não ficar engessado só naquele beabá, mas ampliar isso aí, tá? E por último, eu vou fechar com eles aqui, que qualquer dia a gente faz aí uma aula somente disso, né, Rafael? Também? Tem que anotar o caderno, né? Tanta aula que a gente pensou que hoje, hein? Anotar, né? Engraçado que hoje a gente pensou num tanto de aula aqui pra vocês. A Graziele falou sobre kits. Graziele, vai no YouTube, tem um podcast nosso de 1 hora falando sobre kits. Aí, Graziele. Tá, Graziele? Não vai precisar nem esperar. Vai no YouTube, tem um vídeo lá, muito legal. E aqui eu achei que tá trocando uma ideia sobre kits. A gente fala sobre kit. O kit que você tem que vender o ano todo e também o kit promocional. Isso. Só lembrando da Graziele aqui, eu não tenho nada contra bolo, viu, gente? Porque as pessoas entendem tudo errado. Eu já trabalhei muito com bolo, inclusive comecei com bolo. Mas eu vi que para eu continuar crescendo e chegar no meu propósito, que talvez não seja o mesmo do seu, o mesmo volume, porque cada um tem aí a sua, né, onde quer chegar, eu achei melhor parar com o bolo ou mudar, né, que a gente até então trabalha com bolo, com 2 tipos de bolo, certo? Kits promocionais é uma maneira fantástica também, eu não vou aprofundar muito nisso aqui, mas é uma maneira fantástica de lotar a agenda, principalmente nisso aqui, ó. O que o kit faz? Dá para ver aqui, né? Aí dá. Não lotei esse quadro. Não dá? Não, mas pode escrever. Isso aqui, ó. Pensa isso aqui, que isso aqui é sua agenda. O kit promocional, se você trabalhar ele conforme tem que trabalhar, o kit promocional vai estar aqui, ó. Todo kit tem que ser promocional? Não. Kit não tem que ser promocional. Kit é um pacote fechado para o cliente, mas você pode trabalhar com ele em uma versão promocional. E eu já adianto, a aula não é sobre isso também, mas eu já adianto, se você trabalhar o ano inteiro com um kit promocional, nem graça ele vai ter mais de promoção. Então, promoção é periódico, tá? Depois a gente fala mais sobre isso. Então, gente, ele dá uma base, tá? Aqui, ó. Ele dá uma base para a sua agenda, porque você tende a fechar uma maior quantidade e em datas distribuídas. O seu cliente, ele quer aproveitar a promoção e ele fecha mais a longo prazo. E fechando um contrato, ele não pode mais desistir daquilo, porque se ele desistir, ele perde. Então, às vezes a pessoa quer fechar, como o pessoal costuma procurar muito, Rafael,
Posso fechar, gente? Vamos supor que eu estou divulgando um kit promocional agora. Aí o que a gente mais escuta? Posso fechar para maio de 2022? Não é? Tipo assim, a pessoa quer fechar para mais de um ano. Então, quando a gente faz e lança um kit promocional, também tem a data. Mas, enfim, você tende a fechar contratos mais a longo prazo com o kit promocional, porque a pessoa quer aproveitar aquela oportunidade, tá? Outra coisa, além de dar essa base e de você preencher mais datas nessa agenda, a pessoa, ela passa para esse outro lado aqui, ó, ele chama o outro, que é os acréscimos. Os acréscimos entram aqui, ó, junto com a procura normal, que é essa outra parte da agenda. Então, a pessoa vai lá, ela garante, ela já decide fazer uma festa porque ela viu a sua promoção e ela já fecha com você e depois a festa aumenta de proporção, ela começa a acrescentar as coisas ao longo do prazo. E acrescentando mais doces, como você está calculando esse lotar a agenda, não só em datas preenchidas, mas também com valor financeiro, isso também já vai te fazendo um volume, tá? Boa noite, gente, para quem está chegando. Guilherme Henrique, no YouTube. Boa tarde, esposa está com as mãos ocupadas fazendo doces. Que bom que a produção tá legal aí. E pediu para perguntar, pensando na praticidade e agenda, é melhor focar na divulgação de kits mais caros ou kits básicos? Primeiro a gente tem que entender o que é kits mais caros e kits básicos, tá, Guilherme? Pensando no quê? Qual que é o início que ele perguntou? Pensando na praticidade e agenda. É melhor focar nos kits mais caros ou nos básicos? Primeiro, você vai falar primeiro. Vamos identificar primeiro o que é kit mais caro e o que é kit básico, tá? Tá. Guilherme, eu quero focar numa outra coisa depois. Eu vou separar aqui de 3 maneiras para a Shirley responder da melhor maneira possível. Vamos imaginar que a gente tem kits mais caros, que são kits mais completos e mais difíceis de vender. Os básicos, que são kits que a gente vende o tempo todo, vamos dizer assim. E os promocionais, que são periódicos. Aí a Shirley vai responder agora. Pensando na praticidade e agenda, a gente tem que focar nos mais caros, naquele que a gente vende sempre, ou nos promocionais que são periódicos. Na praticidade, gente, é o promocional. Todo kit, ele tem que ser prático, já começa aí, né? Todo kit, quando você monta, ele precisa ser prático. Tudo que a gente vai fazer na nossa confeitaria, o nosso nome é praticidade. Tudo que a gente vai fazer tem que ser prático. E os kits também tem que ser, né? E aí, na ordem, o promocional, porque ele vai dar essa base. Então, assim, você consegue trabalhar com mais segurança. Você já tem não é tão prático, assim, não. Eu trabalhei em janeiro, mas eu já tenho festa para dezembro, né? É prático, né, Rafael? Imagina, sei lá, durante o ano todo, lá em novembro, você está preocupado ainda em encher seu dezembro, né? Quer falar? Não. Certo? Outra coisa que ele falou aí também foi a respeito da divulgação. A gente nunca foi de ficar divulgando muito pacote, né? Kits, né? A gente nunca foi. O que a gente divulga? O promocional, que é algo periódico, né? A gente divulga ele sim, mas os outros, não que não devo divulgar, mas eu não divulgo, porque eu trago eles como uma ferramenta de facilitação, de praticidade para a minha negociação. Então, quando eu direciono melhor, que é a pergunta dele também, né? Sim, para ficar mais específico, assim, para entender, não é que a gente não divulga. O negócio é que todo atendimento nosso, a gente expõe ele para o cliente. Expõe. Todo cliente fica sabendo. Isso. Então, o kit, vamos falar, o kit básico, aquele que a gente tem que vender o ano todo, ele não pode ser tratado como uma coisa promocional. Não. Ele tem outros benefícios. E aí, aproveitando que ela está no YouTube, né, o Guilherme, vocês falam para ela que tem um podcast falando sobre isso. Sobre como vender um kit o ano inteiro e mesmo ele que ele não seja promocional. Ele não é promocional. Mas agora sim, questão de divulgação para a gente colocar energia para vender muito,
a gente sempre focou nos kits promocionais. Isso. Não é foco nosso, né? Não que não tenha que fazer isso, né? Mas não é foco nosso divulgar, né? Não é foco nosso divulgar os kits. Na nossa empresa, a gente sempre abriu 2 vezes só no ano o kit promocional. Aí divulga pesado. E na verdade, aconteceu só uma vez que a gente fez 2 vezes no ano. Mas 2017, 2018, 2019 e 2019, a gente abriu o kit promocional só uma vez no ano. Só uma vez. Tem um tempo para negociar e é uma semana falando kit promocional. Você tem só uma semana, porque a gente não fica, a pessoa ela não tem tempo para comprar depois. Tem que ser imediato, né? É uma oportunidade incrível para ela. Uma janela de, por exemplo, 10 dias. Eu vou abrir o kit promocional, você divulga o kit promocional, deu 10 dias, você fecha. A pessoa procurou, não tem. Isso aí a gente pode fazer um vídeo depois, colocar no YouTube, explicando como que é essa estratégia de você conseguir vender esse kit promocional, conseguir criar uma expectativa grande para a pessoa ir lá e comprar de cara, assim. Daria até mais aulas, né? Como criar o kit promocional, como divulgar, como vender, daria isso aí, daria várias aulas. Eu até iria mais longe. Não mexam tanto com o kit promocional se você não sabe mexer com isso, porque é perigoso. Porque né? Tem lá os seus riscos e muitos. Você vende aí um monte depois, você tem que pensar que você tem que entregar. Não é só vender. Acontece muito assim também, né, Sheila? Da pessoa sempre ter o kit promocional em disposição. Se você faz isso, gente, para com isso, sabe por quê? Se você sempre tem um kit promocional aí, ninguém valoriza muito alguém que sempre trabalha com promoção, sabe? Aquele ali é de promoção. Então, eu vou comprar sempre porque está na promoção. Então, você tem que fazer igual a gente, abrir uma vez só por ano? Não. Mas abre de 4 em 4 meses, de 3 em 3 meses. Mas não abre todo mês, não, porque senão a pessoa fala assim, não, mês que vem eu compro. Mês que vem eu compro. E aí acaba que a pessoa nunca compra, porque sabe que na hora que quiser, pode ir lá e comprar. Então, isso aí diminui a quantidade de venda que você consegue fazer de uma vez só. Isso, e aí, tomem cuidado, né, com essa questão aí, porque, igual o Rafael tá falando, depois que você coloca lá o kit a primeira vez, o cliente ele não vai deixar te perguntar, tá? Ele não vai deixar te perguntar, tem a promoção? Tem o kit promocional? Tem o kit promocional? Ele vai continuar perguntando fora de época. E aí você precisa ser firme e falar, não, agora não, a gente não sabe quando vai ter. Para isso, tá vendo como que é perigoso? Para isso não atrapalhar também as suas vendas. O kit promocional, ele vem com uma força de acrescentar, de trazer uma base para a sua agenda, para você trabalhar com mais segurança, mas ele não tem que ser feito da maneira correta. Ele não pode te atrapalhar nas vendas diárias, tá bom? Ele não pode te atrapalhar. Vai ter cliente que vai falar assim, entrou a promoção, não, nem eu sabia. Realmente, a gente define assim e vai, e foi e tal. Então, não dá para o cliente ficar conciliando, eu não vou comprar porque eu vou esperar a promoção. Ele tem que ter a consciência de que se ele esperar, ele vai correr o risco de depois a gente não ter agenda para atender ele se o kit promocional não entrar. E por aí vai. Respondeu, Guilherme? Será que ele entendeu? Sim, ele agradeceu e agradeceu as explicações. Deu para entender. A Anice falou assim, aqui na minha cidade já teve gente que foi presa por vender demais e no dia não entregar. A gente escuta cada história, gente. No nosso ramo tem muita coisa. Então, assim, uma coisa que eu falo, até falava muito mais, né? Dei uma diminuída nisso. Trabalhar com integridade. Já que a gente está caminhando, eu já posso falar isso de novo, caminhando para o final, né? Entenderam aqui, né? Que o kit, ele vai dar essa base para vocês. Já eu falo isso, tá? Para poder encerrar com vocês. Gente, envolve tudo isso, lotar a agenda. Vocês anotaram? Pode falar. Não, pode continuar.
Tá? Você anotem tudo, revejam esses passos e já comecem a aplicar e ajustar o que vocês precisam ajustar para lotar a agenda. É algo que vai acontecendo dia após dia. A gente não lota a agenda de um dia para o outro. É feito um trabalho, uma estrutura e a agenda vai enchendo. E vocês vão ver, eu tô aqui com vocês só hoje não, eu quero estar aqui a longo prazo, eu quero ouvir de vocês que a agenda tá ficando gordinha aí. Tá bom, gente? Eu quero um print aí, gente. Tira um print, marca a gente, coloca lá, estudando muito com a Shirley, porque é isso aí. É engraçado, o pessoal tá rindo aqui do que a Anis falou, da pessoa que foi presa. Isso, eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso para poder me despedir delas. Gente, anota não. Tira um print aí, faz carinha de print, Shirley. Você é ruim. Não, faz carinha de print. Você é ruim. Como que é carinha de print, gente? Carinha de print. Faz carinha de print que eu vou ver se é carinha. Vai. Isso aí. Tira print, gente. Marca a gente. Marca a gente, tá bom, gente? Ó, quem tá no YouTube, tá? Não esquece de curtir e se inscrever, não, porque tá entrando, gente, conteúdo todos os dias. Tá incrível esse canal, tá bom? E vocês ajudam também a gente, né, a dar uma bombada lá no canal, para a gente ativar mais ferramentas para trazer cada vez coisa melhor para vocês. Seguindo a história da Anícia, eu vou caminhar para o final, vou falar um pouquinho que eu falava muito mais, né, do que agora, sobre a integridade. Eu sempre tive isso comigo em tudo que eu fiz, em tudo que a gente fez, né, Rafael? A gente já empreendeu em muita coisa, e não foi tudo que deu certo, mas deu certo na experiência e na bagagem que a gente traz hoje aqui nas costas, mas uma decisão que a gente sempre tomou foi fazer tudo com integridade, não passar as pessoas para trás, mesmo quando as pessoas estavam querendo passar a gente para trás. E quando a gente chegou na confeitaria, eu entrei primeiro, depois veio o Rafael, não foi diferente. A gente pode até falar que veio junto, porque sempre teve o apoio, né, Rafael? Ele foi assim, você tem que fazer, você tem que sair do serviço, então a gente sempre teve junto nessa. E a integridade foi uma escolha nossa o tempo todo. Sempre foi fácil ser íntegro? Não. Muitas vezes as pessoas desconfiaram da gente, a gente sendo verdadeiro e fazendo as coisas como deveriam ser. Muitas vezes, uma resposta íntegra leva a pessoa a achar que a gente estava tentando enganar, mas que sempre valeu a pena. Hoje a gente tem... a gente trabalha, continua, segue, cabeça erguida e pode falar isso com vocês. No nosso ramo tem muita gente, se levantam empresas, já teve gente dentro da nossa empresa tentando fechar parceria, que era essas coisas loucas aí, gente, que uma empresa que não existia, né, Rafael, você lembra da situação? Como que é? Uma pessoa que apareceu, era uma empresa que não existia, que queria fechar isso, aquilo, você lembra? Com o nome de outra pessoa, e todo mundo começou a desconfiar, ia dar um rombo imenso na cidade. E essa pessoa teve lá dentro, eu não vi pessoalmente, que eu não estava, né, na frente, mas essa pessoa teve lá dentro. Então, gente, existe muito mesmo, pessoas que, com essa história de pegar o valor antes, né, de ter a entrada, tal, existe muitas pessoas desonestas, e vocês vão ficar sabendo, gente que passa para trás, gente que fecha e não entrega tudo, e o cliente acha que está entregando, gente que fala que é um peso, mas é outro. Nossa, é tanta coisa, né? Eu vou explicar só uma situação de que você está falando sobre integridade, que assim, pelo fato da gente conseguir fazer muita encomenda, a gente a gente teve uma caminhada, né? Começou em 2012, foi crescendo. Chegou num ponto da gente conseguir fazer doces a um valor legal para atender muitas pessoas, não barato, gente, eu não gosto de falar barato, não. E aí as pessoas, um dia um cliente chegou lá e falou assim, mas você trabalha com qual chocolate? A gente trabalha com chocolate X. Não é possível. Você está me dando esse aqui só para eu degustar. Não é verdade. E aí a pessoa não acreditava. Por quê? Porque tinha muita coisa por trás. Era a expertise da Shirley com a minha, de saber como administrar, enfim, e chegar naquele resultado ali. Mas a pessoa achava que a gente fazia uma coisa, né? É um exemplo assim
sobre o que a gente já passou, assim. Vai ter os clientes que parece, a gente às vezes até brincava, não, esse aí parece que quer ser enganado, né? Prefere. Então tem, né, às vezes o cliente gosta mais de uma mentirinha, que vai favorecer, falar que faz e não faz, eu falo isso muito das regras da confeitaria. A pessoa tá lá, não, eu faço, claro, não. Entrega mais cedo? Entrego, tá, não. Gente, tá vendo que fazer da maneira certa é mais complexo, né? É mais, assim, detalhado, tem que ter mais cuidado. Então, assim, acontece demais e às vezes o cliente já quer escutar aquela mentira, ó. E aí o que a gente fala? Olha, eu poderia estar falando aqui para você que faço e simplesmente depois não te entregar, ou depois você, no dia da festa, você nem tá lembrando, mas o que eu combinar com você aqui é o que eu vou entregar, é o que eu vou fazer. Então, acontece muito no nosso ramo também, tá? Falar que tem 100 doce ali e não tem, tá? Falar que vai fazer e sendo que tá fora das possibilidades, não vai fazer, eu falo que faz para poder fechar, certo? Então, trabalhe com integridade, leve isso, é um trabalho de formiguinha, mas que vai acontecendo. Eu sempre penso uma coisa, o tempo passa rápido, e quando vê a gente já tá colhendo, tá bom? E vai ser assim com vocês também. Que Deus abençoe vocês, que vocês trabalhem aí com integridade, que vocês tenham força cada dia, muita inspiração, que todo esse conteúdo aqui entre na mente de vocês, e que Deus dê sabedoria para vocês ajustarem aí o que precisa ser ajustado para lotar mais a sua agenda. Grande beijo.